Estamos aí para o último bloco da noite. Não é de carnaval, mas é um bloco importante, né? Que carnaval também é importante. Então, nós estamos aqui com esse painel, né, de hoje à noite: migrações, sociedade civil, Estado, espaços políticos e sociabilidade no Estado do Paraná. Eu já me apresentei à tarde, mas, para quem não me viu, eu sou Elisete, sou assistente social e atuo aí com a questão das migrações dentro da Pastoral dos Migrantes, a nível nacional, regional, local, aqui no Paraná. E então, nós estamos aqui com uma mesa bem feminina, né? Uma mesa de mulheres valentes. Então, nós vamos proceder assim 15 minutos cada uma delas. Então, estamos aqui com a Ivete, que é a advogada da Casa Latino-Americana, a Tailane, que depois ela se apresentou melhor, mas é da Caritas, né? Então, do trabalho que desenvolve lá. E a professora Fátima, que já é conhecida de todos nós também, que trabalha na Secretaria de Justiça, né? No Departamento de Direitos Humanos e Cidadania da Secretaria de Justiça do Estado do Paraná. Então, eu vou já, para a gente não, sem mais delongas, vou passar já, então, para a Tailane. Ela vai contar um pouco a experiência do trabalho desenvolvido lá, junto com migrantes e refugiados. E, se ela quiser trazer um pouquinho mais sua bibliografia, suas referências, pode trazer também. Boa noite, meu nome é Tailane, como a Elisete já falou. Eu sou da Caritas. Eu estava na coordenação de um projeto chamado Centro de Referência em Direitos Humanos. O projeto se encerrou dia 30 de outubro. Depois eu comento um pouco mais sobre isso. Mas ainda continua o trabalho da Caritas. A Caritas é uma instituição internacional. Ela existe em mais de 200 países. Ela é reconhecida no atendimento de situações emergenciais e na acolhida a migrantes e refugiados. No Brasil, ela vai... É que eu não gosto de falar sentada, está me dando... Não. Não, pode deixar. Ela vai completar 60 anos ano que vem. Então, ano que vem é um ano muito importante para nós da Caritas. Mas no Paraná ela ainda é um bebezinho, ela tem 6 anos. Então, a Caritas funciona em rede. Então, tem várias instituições em vários locais. Existe a organização nacional, existe a organização regional, mas ela também está lá naquela cidadezinha, no aglomerado de cidades que a gente que é de igreja chama de arquidiocese ou diocese. E a Caritas vai atuando assim, algumas com ações mais voltadas para uma área e em outras regiões para outras. Em relação a migrantes, o que a gente tem? Então, quando começou a vir uma demanda de imigrantes, principalmente para o interior, a demanda na capital veio posteriormente. Para onde que os migrantes iam? Eles chegavam no aeroporto e quero Caritas. Caritas, Caritas. Por quê? Porque a Caritas de São Paulo e do Rio de Janeiro já tem um longo trabalho de acolhida, de acompanhamento, de direcionamento para os migrantes. Tanto que tinha uma portaria da Polícia Federal que o migrante teria que primeiro passar pela Caritas para depois ser encaminhado para lá. Não está mais vigendo, porém, teve esse momento que a Caritas, então, ela se tornou referência nesse atendimento. E aqui no Paraná não foi diferente. Então, a Caritas, que há mais tempo vem atendendo, que atendeu o maior número de imigrantes, foi a Caritas Londrina. Né? Então, uma região interior, a gente entende que a rede de acolhida e de atendimento não era tão articulada quanto Curitiba. Lembrando que em Curitiba, até maio do ano passado, a Caritas era uma pessoa só, que é o coordenador da Caritas. Então, assim, por todo esse histórico, a Caritas Londrina acabou atendendo muitos. Então, eles atenderam mais de 200 migrantes em um ano, principalmente de Bangladesh. E acompanhando também as situações do frigorífico, da região, a questão do trabalho, a questão de acolhida, a questão de encaminhamento para a documentação. Aqui no Paraná, em Curitiba, desculpa, por ser já uma rede, tinha o CEAMIG, que já tinha todo um histórico, a própria Casla. Então, assim, começaram... Quando que surgiu o primeiro atendimento de imigrante na Caritas Paraná, que fica em Curitiba? Foi na inauguração do Centro de Referência
em Direitos Humanos da Caritas, que foi um atendimento a um haitiano que foi vítima de violência policial. E quis o destino que nosso último atendimento, dia 30 de outubro, fosse a um imigrante sírio, um refugiado sírio. Então, a migração passou pelo histórico desse projeto que estava na Caritas. Mas, resumindo, o que foi esse atendimento ao longo desse 1 ano? Nós fizemos mais de 77 atendimentos só em Curitiba, sendo a grande maioria sírios. A primeira família síria que a gente atendeu, eles chegaram em janeiro desse ano, eles não falavam nada de português, eles não falavam nada de inglês. Absolutamente nada. Então, assim, estava toda a equipe reunida, que a gente estava fazendo um momento de formação interno sobre tráfico de pessoas, que era o nosso Cine Debate, e, de repente, bateu. A gente foi lá, vamos falar inglês, né? Ai, uns 4, 5 já foram lá, né? Vamos falar inglês. E não tinha essa comunicação, porque ela não falava. Ainda bem, a gente acabou conhecendo um refugiado sírio, a gente ligou para ele e falou, por favor, nos socorra. E essa família pedindo socorro, assim como os próprios refugiados, porque as instituições também acabavam não estando preparadas. Assim, então, tem quem fale francês, para o migrante haitiano. Tinha quem, né? Mas para o sírio a gente não estava preparado de fato naquele momento. E essa família a gente veio atendendo até o nosso último dia, veio acompanhando, porque chegam com a demanda assim, o que eles precisam? Precisam de casa, principalmente, que nem a Miriam falou, eles não têm para onde ir. Essa família não tinha conhecidos aqui, como outras que a gente também atendeu, que não tinham nenhum local para ir, não conheciam ninguém. A questão da documentação, eles precisam saber. O que precisa de documentação? A questão da língua. E aí, agora eu vou fazer um recorte também, que ao longo desse ano a gente acabou atendendo outros refugiados e outros migrantes. De refugiados, nós atendemos congolenses e nigerianos também, que é um outro perfil que vem com uma outra demanda. Eles geralmente vêm sozinhos. Os sírios vêm em família. Então, os sírios a gente acaba atendendo crianças, né? Crianças que precisam ser inseridas no ambiente escolar, que precisam aprender o idioma. E os nigerianos, eles vêm geralmente sozinhos, em busca de estudo, principalmente. Sim, então, cada grupo é uma determinada demanda. E a gente precisa estar lá, né, preparado para esse atendimento. Em Londrina, conversando com o pessoal, o Bangladesh também é abrigo, documentação e trabalho. E depois acompanhar as condições de trabalho, porque eles estão indo para os frigoríficos. E, assim, em condições que a gente pode bem questionáveis. E os nigerianos também estão indo para lá, principalmente pela forma de corte do frango. Então, assim, existem empresas que falam, eu quero nigerianos, eu quero tal nacionalidade para contratar. A Caritas não faz esse encaminhamento para trabalho, por conta de um histórico que teve. Às vezes, a gente não tem como acompanhar esse posterior. Então, a gente não indica nenhuma empresa. A gente fala, existe a agência do trabalhador, que é o mecanismo, né, que é onde você vai procurar emprego, porque a gente não tem como acompanhar. E quando a gente vai para os migrantes haitianos, o que a gente atendeu? Violência policial, trabalho escravo. Essas foram as principais demandas dos haitianos. E a questão da saúde, né? Eles têm a questão do acesso à saúde, a questão desse processo de tratamento. Então, assim, haitianos foi principalmente isso. E essa que a gente precisa ter atenção, que é um cuidado que a gente tem que estar cobrando das instituições que devem fazer esse papel de investigação. Então, a gente tem parceria com o Ministério Público do Trabalho. Para quê? Receber uma denúncia, encaminha para o MPT. Porque e Londrina também tem esse perfil. Em outras cidades, também tem Caritas que já estão atendendo uma grande demanda de imigrantes, que é Maringá, Apucarana e Umuarama. E são principalmente haitianos nessas 3 cidades. Maringá é principalmente questão de idioma, então eles têm uma turma para ensinar português, né, conseguiram uma parceria com a universidade. O Umuarama também estão com um pouco desse trabalho, e com parceria com algumas instituições governamentais do município.
e Apucarana também. Porque, gente, incrível que pareça, para mim, pelo menos, às vezes chega um haitiano numa unidade de saúde e a unidade de saúde não quer atender. Ela não quer atender. Ela fala, não, ele não tem a documentação, ela não tem o documento, ela não quer atender. E, com perdão da palavra, é uma espécie de ignorância de quem também está atendendo, porque tem que atender. Você tem que fazer o atendimento a essa pessoa. Né? Desculpa o termo ignorância, mas é não conhecer, não saber. Tem que atender. Então, em Apucarana, não faz uma semana, a gente teve um caso que tivemos que acionar o Ministério Público, porque o hospital não queria internar. O imigrante estava desnutrido, ele não estava conseguindo se alimentar e não queria internar. Não queria. Não, ele não tem problema porque ele não está falando. Sim, mas ele está no estado de choque, ele não está falando. Então, assim, e a Cáritas acaba fazendo um pouco desse papel, principalmente na região do interior. Aqui em Curitiba, como eu disse, a maior parte que a gente entendeu foram os sírios. E acredito que muito por conta do histórico da Cáritas do Rio de Janeiro e de São Paulo, que tem desse direcionamento para a documentação. E para a gente tentar dar conta disso, a gente fez um projeto que se chama Projeto Bilíngue, que são de voluntários que falam outros idiomas para poder ajudar. Porque existe alguns momentos que a gente não consegue se comunicar, que o problema é a comunicação. Ou então, basta alguém que fala outro idioma ir com o refugiado até a Polícia Federal para explicar, porque o atendimento nem sempre é o que vai entender, que vai explicar como que preenche aquele formulário, umas situações complexas. Então, é esse cuidado que a gente tem feito enquanto Cáritas, né? Infelizmente, o projeto do centro acabou dia 30. Né? O centro ele era um convênio com a Secretaria Nacional de Direitos Humanos. A gente sabia que era por um tempo determinado. Existia a possibilidade de renovação, que, infelizmente, devido a toda a conjuntura da própria secretaria, né, da questão do ministério, que vai para um novo ministério, não pôde ser renovada. Então, assim, uma equipe que nós éramos em 6 pessoas, então tinha assistente social, psicólogo, advogado, e eu que estava na coordenação, agora não existe mais. Né? Infelizmente, óbvio, eu continuo na Cáritas enquanto voluntária, outras pessoas que também estavam no projeto vão continuar dando esse apoio, né? Porque a nossa maior demanda foi imigrantes. A gente atendia todas as demandas. Né? O centro não era só para atendimento a migrantes e refugiados. Mas a nossa maior demanda individual foi imigrantes e refugiados, sem sombra de dúvidas. E, assim, agora a equipe está reduzida, mas a Cáritas continua na sua articulação, a Cáritas acredita muito no trabalho em rede. Então, assim, se é possível potencializar uma outra instituição que faz, a gente busca potencializar essa outra instituição que faz também. Porque, senão, não dá conta. Assim, a gente sabe que os 77 que nós atendemos é nada, perto do número dos que estão aqui, perto do número que nem conseguiram chegar a algum local para atendimento. Então, por acreditar nesse trabalho em rede, né, a Cáritas se mantém nos fóruns, agora vai assumir uma cadeira no conselho também. A escolha foi pela Cáritas de Londrina e Cáritas de Maringá, que vão ocupar a cadeira, por entender a importância no interior dessa rede, que se aqui em Curitiba ela já é meio assim, no interior a situação é muito pior. Assim, eu vou contar, a Márcia, ela é a coordenadora da Cáritas de Londrina. E, assim, ela me contou que, às vezes, você está tão assim, e lá tem fila para atendimento dos migrantes, assim, fila, né? E daí chegou um casal de congolense, eu acho, e daí, como que faz para ir na Polícia Federal? Ela deu o endereço e tá. Quando eles foram olhar na porta, o casal tinha deixado a nenezinha. 6 meses lá. Não, mas não era para doação, nada. É porque eles iam a pé até a Polícia Federal. Eles não tinham com quem deixar a nenê. Eles deixaram lá. Então, ela estava nas reuniões, balançando a nenezinha no colo. Porque não tinha com quem deixar. E depois, eles voltaram. Aí, ela parou e pensou assim, poxa, que acolhida que a gente deu. Né? E não foi de má vontade, não foi falta de competência. Foi por conta da demanda ser muito grande. Então,
como a gente acolhe, como a gente cuida, como a gente atende, vai muito de como essa pessoa também vai levar e vai conseguir. A gente tem alguns atendimentos que eles falam, se você precisar de tradutor, eu venho. Gente, isso é muito legal. Pessoa que a gente atendeu fala, eu venho aqui ajudar porque eu acredito no que vocês fazem. E é um pouco essa linha da Caritas. E que, assim, ela está começando em todas as Caritas. Tanto que agora, no final do mês, teve um planejamento nacional da ação da Caritas em relação a migrantes e refugiados. Porque ela está indo para outras regiões, né? Então, aqui no Sul, a gente já sentiu um pouco, conversando com Caritas Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Mas agora, assim, a Caritas percebeu que está em todo o país. E por ser uma referência internacional, por ter já por verem nela esse atendimento, procuram a Caritas, né? E acho que é um pouco disso, acho que a gente está aberto para acolher quem tiver mais dúvidas sobre o trabalho da Caritas, mas é um pouco desse atendimento, encaminhamento e orientação. Às vezes eles vão lá para conversar também, que essa é uma necessidade deles. Se eles encontram alguém que, de repente, consiga conversar no idioma que eles possam dialogar, eles vão lá para conversar. E, assim, é muito legal ver como esse trabalho vai se multiplicando e eles mesmos vão repassando. Então, assim, a gente brinca que a nossa primeira família de sírios eram 2. Um dia eu estava sozinha lá, que, por coincidência, a advogada estava fazendo atendimento na Polícia Federal para outra família síria, chegaram 12. Assim, para você atender com crianças, adolescentes, acabou meu tempo. Mas, assim, é um trabalho muito empolgante. Acho que eu poderia ficar muito mais tempo falando, mas vou deixar para as perguntas. E a Caritas está de portas abertas. A gente fica aqui pertinho, na Paula Gomes, para quem quiser conhecer o projeto. Obrigada. Então, agora a Ivete vai nos brindar aí com a sua experiência de vida. Eu quero saudar aqui a mesa, na pessoa da Elisete Santana, cumprimentar o professor Gediel, que foi organizador desse evento, muita sensibilidade, né, para organizar e trazer os migrantes para esse evento, que foi muito importante e está sendo muito importante. Cumprimentar todos os presentes, especialmente meus colegas aqui do Casa Jur, né, que estão aqui, deixa eu ver, Fabíola, o Edi, Emerson, Érico, Natália, Carol e a Daniele. Muito obrigada a todos pela presença. A Casa Latino-Americana existe há mais de 30 anos e, no princípio, ela trabalhava mais com migrantes da América Latina, né? Nós vínhamos de um pós-ditadura e com a anistia, né? Com as anistias da América Latina. Alguns países que ainda tinham as suas ditaduras, e aqui no Brasil tinha terminado, vinham para cá em busca de trabalho, em busca de uma outra vida, né? Então, ali começou o trabalho da Casa Latino-Americana. Atualmente, nós fazemos muito do que a Tailane estava falando da Caritas, né? Nós atendemos migrantes hoje, em sua grande maioria, são os haitianos e os africanos, e agora também os sírios, né, que têm vindo. E temos esse grupo de advogados que fazem o trabalho voluntário e acompanhamos também na elaboração dos documentos na Polícia Federal, atendimentos jurídicos propriamente, porque depois que se instalam, vêm os problemas de ordem trabalhista, os problemas de ordem de direito do consumidor, direito de família, enfim, todos esses problemas que todos os brasileiros têm
não é diferente para o migrante. Mas eu queria dizer, contar aqui um pouco do que eu tenho ouvido de alguns migrantes. A gente fala muito da falta de políticas públicas, da falta de uma política de acolhimento. Mas eu tenho ouvido de muitos migrantes, especialmente de africanos, que o Brasil é um país generoso. Não quero fazer autoelogio aqui, mas eles têm falado que o Brasil é um país generoso e que tem acolhido, enquanto outros países fecham as suas fronteiras para os migrantes e refugiados. E a gente tem visto isso na imprensa diariamente, que é uma verdade, né? Muitos migrantes sofrendo, passando por dificuldades imensas, e, pelo menos, o Brasil abriu as fronteiras, não só o Brasil, outros países da América Latina abriram suas fronteiras para receber os migrantes. Claro que temos dificuldades, temos muitas, e especialmente essa falta de políticas públicas, que, no meu entendimento, por ser uma nova leva de migrações que nós não estávamos acostumados, não estávamos, talvez, preparados e esperando por isso. Viemos de outras migrações no século passado, de europeus, de japoneses, mas era uma migração diferente, que, em muitos casos, foram convidados pelo governo, né, a virem. Hoje, o Brasil talvez não tinha mais essa experiência. Temos uma legislação que ainda é da ditadura militar, de 1980, que ainda vê o migrante como um problema de segurança nacional. Essa legislação, infelizmente, é inspirada na doutrina da segurança nacional da Guerra Fria, né, que ultrapassada completamente, mas que ainda é a legislação que nós temos que trabalhar. E, com isso, nós temos dificuldades nos vistos, né, quando não são os casos dos refugiados que têm o refúgio humanitário ou outro tipo de refúgio. Nós temos dificuldades nos vistos, visto de estudante, visto de trabalho, são todos... tem um problema seríssimo para se obter esses vistos no Brasil. A legislação está sendo revisada, está sendo... hoje ela está, acho que, no Senado Federal, mas a sociedade tem que participar muito mais disso aí, dessa discussão. O ano passado nós estivemos em São Paulo, doutora Fátima, não me lembro de ter visto você, mas a nossa amiga Elisete esteve lá também. Discutimos, e pela primeira vez discutiu-se com os próprios migrantes, e isso foi uma coisa muito importante, porque eles puderam estar no centro da discussão do que era importante. Mas, infelizmente, hoje, esse projeto de lei está parado, acho que, no Senado Federal, e a gente teme que ele repita muito dos erros dessa legislação, dando a acolhida dos migrantes pela Polícia Federal, especialmente neste ponto que a gente tem que prestar muita atenção. A Polícia Federal é necessária, sim, para dar a segurança nos aeroportos, nas chegadas e tudo mais, mas não para o recebimento do migrante que chega com várias necessidades. Ele precisaria ter um outro tipo de acolhimento. E, então, nós, no dia a dia, nós percebemos toda essa dificuldade, né? A dificuldade, desde isso que a Tailane falou, sobre o idioma, a dificuldade para conseguir uma casa, porque precisa de um fiador, né? Lá na casa até a gente brinca um pouco, porque um dia eu era fiador, outro dia era o professor Dimas, porque eles não podiam alugar nem aí na periferia uma casa. E os primeiros que nós atendemos foram os nigerianos, que chegaram, né, dessa leva,
que chegaram em navios lá em Paranaguá, que foram situações bastante difíceis, porque, imagina, no recebimento deles, a Polícia Federal, lá o delegado federal, não deixou o navio atracar onde eles vieram. Eles tiveram que ficar numa ilha e ficaram dentro de containers durante... Eram 11 ou 12 nigerianos dentro de um container, que foi uma coisa assim que me deixou apavorada, e eu queria, na hora, fazer alguma coisa. Eu subi lá no navio, e quando vi aqueles migrantes no estado em que eles se encontravam, quando abriram as portas e eles saíram, eles estavam semi-mortos. E aí, imediatamente, eu liguei para a Ordem dos Advogados, e, na época, o doutor Dálio Zipin impetrou um habeas corpus e conseguiu liberar o navio para atracar no porto, e eles puderam descer e ir para um hotel. E, nessa situação, o CONARE veio até Paranaguá e fez todo o procedimento. Elisete também esteve com a gente, né? Então, foi uma situação assim chocante para nós, mas que, felizmente, acabou bem. Esses nigerianos hoje estão aqui em Curitiba, trabalham, alguns já têm filhos com brasileiras, enfim, nos visitam sempre. Então, nós temos essa experiência de viver as dificuldades, né? Não só a dificuldade jurídica, porque daí ultrapassa, pela falta de política pública, ultrapassa um pouco o trabalho nosso de advogado, e a gente acaba fazendo também um pouco de assistência social. E não há como ser de outra forma, porque quando você vê, como ela disse, chegar uma família com uma criança no colo, e você vai deixar aquela família dormir na rua, não tem onde ela dormir. Então, você não pode deixar nessa situação. A gente acaba fazendo, vamos dizer, o papel que o Estado deveria fazer, que seria acolher essa família, ter um local, como existe na Europa, um local que talvez não seja muito agradável, mas existe, né? Nós não temos, infelizmente, aqui. Então, a sociedade civil vai se ajeitando, de alguma forma, para resolver esses problemas. Não é o ideal, e a gente não quer que continue assim. A gente quer melhorar em tudo isso. E por isso que eu acho que a gente falar de migrações, de refúgio, tem que falar em direitos humanos, né? Como nós vimos aqui pelos depoimentos dos dois migrantes que estavam aqui na mesa anterior, é preciso realmente a gente ter esse olhar de quais são as aspirações deles, né? Porque eles têm sonhos, eles têm necessidades, e não é que o Brasil vai suprir tudo isso, porque não supre nem para a sua própria população, muitas vezes, mas, na medida do possível, aquilo que nós temos de bom, que, por exemplo, é o nosso sistema de saúde, que pode, às vezes, funcionar mal, mas ele existe, né? E é gratuito, coisa que poucos países têm. E a gente tem que reconhecer algumas coisas, como me fizeram ver um africano de Serra Leoa. Conversando comigo, ele me disse: nossa, isso aqui é um paraíso, porque aqui vocês têm um transporte público que você desce num ponto de ônibus e pode pegar outro sem pagar. Ele foi me colocando coisas que, para nós, acaba no dia a dia sendo invisível, né? E ele me falando tudo isso e dizendo: isso aqui, você não imagina como é na África. Ele falou: tudo tem que ser pago e a gente não tem de onde tirar o dinheiro para pagar uma consulta médica, etc. Então, eu achei importante isso que ele me fez ver, porque a gente acha, não, aqui tudo é ruim mesmo. Mas não, dentro do possível, o Brasil é um país que consegue atender algumas coisas, algumas demandas na área de direitos humanos. A gente tem que valorizar isso tudo.
Mas o que nós precisamos e o que nós temos visto nos últimos tempos é uma situação inusitada de preconceito, xenofobia, que realmente tem impressionado pelo número de casos que tem acontecido no trabalho dos migrantes, em faculdades particulares, onde estão sofrendo preconceitos, e a gente tem procurado encaminhar juridicamente essas demandas, mas existe uma coisa que nós precisamos fazer com urgência, e daí eu valorizo muito esse evento, professor Gediel e toda a sua equipe. Nós precisamos fazer esse diálogo com a sociedade, cada um de nós, aonde nós estivermos, fazer esse diálogo do que é a vida de um migrante e do que ele traz também de bom para nós. Sabe, essa interação cultural que nos traz tanta informação dos países deles, a história de cada país, enfim, nós precisamos fazer esse diálogo com a sociedade em geral, para que a gente não passe vergonha, como às vezes alguns países têm passado, por conta do preconceito, da xenofobia, né, do impedimento do migrante entrar em um país. Então, eu penso que o grande desafio nosso é fazer esse diálogo em todos os locais e sempre tendo como foco os direitos humanos. Muito obrigada. Acho que no breve relato delas, o tempo até, né, acho que teria mais... Tem muita coisa para ser falado, mas é importante no relato delas dizer que as entidades que estão atuando em Curitiba, ou mesmo a nível do estado do Paraná, além de todo esse atendimento, é justamente isso, né? Essa incidência política, no sentido de que a sociedade civil, sim, tem o seu papel a desempenhar, mas é importante também nesse atendimento que se faz direto aos migrantes, porque nesse atendimento é que a gente vai percebendo as demandas, as realidades, mas também esse trabalho junto aos poderes públicos, às universidades, para a gente trazer essas demandas e pensarmos juntos, né? Acho que, como bem a Tailane colocou aqui, é impossível hoje uma entidade dar conta sozinha desta realidade tão complexa. Então, mais do que nunca, a gente precisa estar em rede, trabalhar coletivamente, mesmo que cada entidade tenha a sua especificidade, que é importante, mas esse horizonte maior de trabalho em rede, as entidades e os poder público, seja municipal, estadual, federal, é muito importante para o bem-estar dos migrantes, né? As entidades, elas não existem por si só, elas existem justamente nessa posição, nessa missão de estar junto com os migrantes, com os refugiados e também aprender com eles, né? Acho que as entidades ensinam, mas a gente também aprende nesse sentido. Então, uma via de duas mãos no sentido, né? Então, fiz essa introdução para dizer que o quanto que é importante a sociedade civil, a sua presença, né? E a partir da sociedade civil é que a gente, no estado do Paraná, nós conseguimos o comitê estadual e que agora se transforma também, né, em conselho, mas foi a demanda dos migrantes que nos levaram a esse caminho, né? Se a gente não tivesse essas demandas, dificilmente a gente faria esse caminho. Então, os próprios migrantes, conscientes ou inconscientes, eles trazem essas realidades e aí a gente diz, não, sozinho nós não damos conta. Precisamos nos pegar nas mãos e com alguns, né, propósitos aí, e com leis, e, enfim, com políticas públicas que a gente consiga minimamente dar conta dessas realidades aí que o Brasil tem vivido, né? Não é só no Paraná, a gente vê essa realidade intensa no Brasil todo. Por isso que a gente passa, então, a palavra para a professora Fátima, que ela vai, então, nos relatar um pouquinho aí a realidade aí a nível de Estado, né? Boa noite a todos e todas. Eu trabalho na Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos. E, neste momento, dessa mesa, eu gostaria de fazer o agradecimento nosso
de todo o Comitê Estadual, né, de Imigrantes e Refugiados e Apátridas no Estado do Paraná. Um agradecimento especial em registro público, a importância e a contribuição que o Dr. Gediel fez, né, durante toda a nossa trajetória na Secretaria de Estado da Justiça. Uma secretaria que tem como finalidade primeira, né, pensar diretrizes políticas, né, para a dignidade humana. E quando você fala em diretrizes políticas para a dignidade humana, você sempre pensa, e foi o foco da atenção que fez com que o Dr. Gediel, junto com a ex-secretária, pensasse na criação, então, do Departamento de Direitos Humanos e Cidadania, de onde eu trabalho, faço parte, e que ele foi nosso diretor primeiro. O Comitê Estadual de Refugiados e Imigrantes, no Estado do Paraná, ele foi criado exatamente pela demanda da sociedade civil. Foi a sociedade civil, e aqui quero lembrar a todos, a CASLA e a Pastoral do Migrante, que ao procurar a Secretaria da Justiça, né, o doutor Gediel, é que foi trazendo a demanda do que a sociedade, do que as instituições já estavam fazendo de atendimento, e a ausência total, né, e posso dizer assim, né, porque participei deste início desse processo, de um direcionamento e, de fato, de políticas públicas mínimas necessárias para fazer esse acolhimento. E a primeira função do comitê foi exatamente isso. Nós tínhamos que partir de alguma coisa. Não somente ouvir os migrantes e refugiados, mas, principalmente, trabalhar com os gestores públicos, as pessoas que estavam principalmente nas secretarias de Estado, para que elas pudessem compreender todo o estabelecimento das normativas internacionais, das normativas nacionais, e, a partir daí, pensar que acolhimento é esse que nós temos e estamos fazendo aqui no Estado do Paraná. E sim, foi pelo nigeriano, pelo camaronês, que o doutor Gediel falou hoje de manhã, foi pelos paquistaneses, né? pela equipe de Bangladesh que estava em Londrina, que desde 2012 chegaram numa leva muito grande na região de Londrina, né? Trabalhando na indústria têxtil e depois para outros setores. Eles foram procurar serviço e, assim, sucessivamente, isso foi acontecendo. Mas a leva maior que nós tivemos foi que, a partir de 2012, o povo haitiano chegava em números muito grandes no Paraná. Primeiro trazidos pelos próprios empresários paranaenses, que foram até o Amazonas, que foram até o Acre buscar esses haitianos para o mercado de trabalho aqui no Estado do Paraná. Chegando aqui, e aí que eu queria lembrar sempre, que é uma questão que houve no início e que continua havendo até agora, que é a barreira linguística, que é a grande questão que faz com que nossos migrantes, nossos refugiados têm, e que na secretaria, nas nossas secretarias de Estado, a todo momento, chega com força muito grande. Porque a barreira linguística ajuda, aliás, não ajuda. Ela atrapalha, inclusive, a permanência, não somente no estudo, mas principalmente a permanência no trabalho e a questão da qualificação para esse próprio trabalho e as nossas leis. Bom, a partir de todo o trabalho de formação que nós fomos fazendo, nós iniciamos um trabalho assim, sempre pensando na formação dos gestores, mas nunca esquecendo que em cada formação nós tínhamos que ter o acesso a migrante e refugiado nessa formação, o espaço para migrantes e refugiados nessa formação, porque nós não poderíamos começar a pensar de maneira alguma em realizar políticas públicas de gabinete, mas principalmente pelo trato que a gente entende em direitos humanos, a especificidade dessa questão, né, do direito humano. E principalmente na vertente que a gente achou muito importante, que foi o papel principal do comitê. Formar pessoas, trabalhar com formação, mas pensar na elaboração inicial de um plano estadual de diretrizes, um plano estadual
para a política de imigrantes e refugiados. Só que você criar um plano, fazer a primeira conferência estadual, convidar a sociedade para discutir, você também tem que pensar que um plano ser monitorado apenas por um comitê, a legitimidade dele não é uma legitimidade que dê conta, né, por ser por decreto. A qualquer momento ele pode ser simplesmente eliminado, ou deixado de lado, ou então ignorado propriamente dito, né? E nesse sentido, o próprio comitê, através do conjunto das instituições que estavam no comitê e ouvindo a sociedade, nós pensamos, temos que trabalhar com a elaboração do plano, vamos fazer a conferência estadual, ouvir os migrantes e refugiados, ouvir as instituições, mas participar do Comigrar, que é isso que a doutora estava falando, né, agora há pouco. Participamos do Comigrar porque entendimos que o Paraná tinha já um leque de discussões, né, que nós gostaríamos de levar para o nacional, porque considerávamos importante para a construção de uma política nacional para migrantes e refugiados, né? E levamos. E fomos, numa comitiva muito grande, participar dessa Comigrar nacional. E da Comigrar nacional, nós retornamos com um propósito muito claro. Nós tínhamos o comitê que alinhava este plano estadual. Então, temos um plano estadual que, a partir das contribuições que foram possíveis criar naquele momento histórico, nós criamos, né? É um plano que tem uma durabilidade de 2014, um período, né, de execução e de implementação de 2014 até 2016. E sabemos hoje, né, que a gente faz a avaliação, fez o monitoramento e sabemos que nós ainda estamos muito aquém e que este plano já não dá mais conta também da realidade posta, né? E que nós precisamos avançar nesse sentido. E a partir, então, da criação do plano, nós, então, começamos a pensar a criação do Conselho Estadual. Porque aí, o Conselho Estadual, através de uma lei, eu tenho a garantia da paridade de participantes entre representantes do poder público, mas, principalmente, representantes da sociedade civil. E é isso que faz a diferença num Conselho de Direito. Um Conselho de Direito que não pode ser de gabinete, mas tem que ser um conselho que dê voz às instituições e que nós possamos, a partir da voz das instituições, de fato, então, elaborar as políticas públicas, fazer o acompanhamento dessas políticas públicas, mas, principalmente, pensar numa fala que eu ouvi hoje de manhã, da Rosângela, que é da escola, da Casa da Acolhida de São Paulo, quando ela pergunta para o Gabriel hoje de manhã que nós temos leis, nós temos as normativas, mas como garantir que esses direitos estão chegando, de fato, para os migrantes e refugiados, né? Como que a gente torna possível a realização da política? Como é que eu vou conseguir com que migrantes e refugiados, de fato, tenham acesso à saúde, à educação, ao trabalho, à moradia, né? E assim sucessivamente. Então, este desafio é do Conselho. Este Conselho que está sendo criado, aliás, que foi criado e amanhã toma posse, este Conselho tem esse objetivo, que é não só ouvir a sociedade, mas acompanhar as políticas públicas e verificar a execução dessas políticas públicas. E mais ainda, outra parte muito importante desse Conselho, pensar que é responsabilidade do Conselho a verificação de todos os processos de violação de direitos humanos. Este é o papel do Conselho, de qualquer Conselho de Direitos que a gente tem, né? Em qualquer instância que constitucionalmente a gente tem como criação nos Estados brasileiros. Por felicidade e pelo movimento
das instituições e da rede que foi criada aqui no estado do Paraná, hoje nós podemos, nós todos que estamos aqui, principalmente as equipes que estão aqui, dizer, né, que nós estamos criando, sim, o primeiro Conselho de Direitos de Imigrante e Refugiado do Brasil. Né? Estamos criando esse conselho porque a gente entende que, para além dos governos, um conselho de direito não se deixa de lado, elimina, não se faz assim, né, aleatoriamente. E, nesse sentido, o valor desse conselho, primeiro, né, que eu entendo como espaço coletivo, o espaço de discussão, né, para, de fato, acesso a direitos humanos. E eu queria terminar minha fala, que acho que já está terminando, né? 2 minutos, me avisando a equipe aqui, que eu gostaria muito de também agradecer, que está lá, ali atrás, o André, né, que é do departamento, a Luíse também, e a Adriana, psicóloga, e 2 da área do direito que trabalham conosco, e dizer uma coisa que a gente tem pensado muito lá no interior do nosso departamento. Que, para além da execução, do acesso a esse direito público que todos os cidadãos têm, né? Mas uma coisa que a gente sabe que é um desafio que continua e vai continuar. Porque nós temos, no Paraná inteiro, que você pega de Londrina a Maringá, que você vai de Guaíra a Foz do Iguaçu, que você vem de 2 vizinhos a Pato Branco, vai para Guarapuava, Ponta Grossa, vem para a região metropolitana de Curitiba e vai para o litoral. E nós temos haitiano, paquistanês, República do Congo, que mais? Sírios, angolanos, bolivianos, paraguaios, argentinos, uruguaios, todos aqui no Paraná, chineses, japoneses, né? Todos estamos aqui no Paraná, né? E o nosso grande desafio para a nossa equipe é como articular, este é o papel da Secretaria da Justiça, como articular que as nossas colegas secretarias de Estado pensem as políticas públicas, mas no chão, né, da existência humana, né, no chão de fazer acontecer. Essa é a nossa grande preocupação no departamento. E a segunda questão é como formar os gestores públicos que estão em cada município no estado do Paraná. Que não dá para ficarmos trazendo a discussão só para a capital. Por isso esse conselho é importante e por isso que quando vocês virem a vaga amanhã, as vagas que foram ocupadas, né, e foram de fato escolhidas, que não foram por nós, foi pela Assembleia das Instituições, que cada um se colocou e dizendo do que fazia e do que queria. Foram 20 que se inscreveram, das 20, 17 permaneceram e das 17, 9 foram eleitas entre os pares das instituições da sociedade civil. E, nesse sentido, o nosso grande desafio é pensar que, ao ouvir a sociedade civil, nós teremos que pensar que os gestores que estão lá no interior do Paraná precisam do conhecimento, precisam do acesso à informação, né? E nós já estamos pensando nisso. Então, o próximo passo que nós, enquanto secretarias, né, do Estado, que temos muito que aprender com os migrantes e refugiados, temos muito que aprender com as instituições, mas nós já estamos convidando as instituições e vamos iniciar um trabalho de ouvir também os gestores municipais para que a gente possa atendê-los e ajudá-los. E aí eu gostaria de dizer assim, todos vocês, né, que puderem participar dessa discussão, para que cada vez mais a gente possa fortalecer a nossa rede, né, doutor Gediel? Né? E que essa rede seja forte para levar para o nosso conselho todas as contribuições que puderem. Muito obrigada. Acho que, como estamos numa universidade, a gente não quer esquecer que também as universidades que estão no interior estão bastante envolvidas, né? Aí a gente vê Cascavel, Londrina, Maringá,
né, outras universidades bastante empenhadas, seja no âmbito latino-americano, seja também no âmbito federal e estadual. Então, acho que é importante essas forças vivas aí que vão dando esse alicerce, né, para o nosso trabalho, como bem disse a doutora Ivete, aí, baseada nos direitos humanos, né? Acho que isso é muito importante. Então, agora a gente abre aí para a plateia, né, para vocês, e o microfone está aberto para quem desejar fazer alguma pergunta. Boa noite a todos. Quero saudar e agradecer vocês pelo trabalho. E a minha pergunta é bem rápida e específica. Eu quero saber se na formação do conselho, como que funciona? Ele é rotativo de alguma forma? Ou ele é permanente? Essas entidades vão se revezar? Outras entidades que chegaram mais tarde vão ter oportunidade de compor esse conselho em algum momento? E se existe alguma pretensão da gente ter uma representatividade maior de entidades laicas nesse conselho? É isso. Obrigado. Mais alguma pergunta? Que daí a gente faz um bloco, né? Por favor, Caio, pode... Se tiver mais alguém que queira... Faz 3 perguntas, né? Abrimos, daí se der tempo ainda a gente... Bom, boa noite, então. Sou o Caio. Bom, queria parabenizar vocês não só pelo dia de hoje, mas pelo trabalho ao longo dos anos que vocês vêm fazendo com os migrantes. Eu estou apenas engatinhando nisso e vendo vocês com tanta experiência e com tanta coragem para enfrentar esse problema. Não o problema da presença deles, mas justamente a ausência do acolhimento, enfim. E a minha pergunta é no sentido assim... Desde 2010 eu começo a acompanhar mais de perto essas dinâmicas migratórias no Paraná, mais especificamente em Curitiba, e algumas vezes, acho que na fala de todas, foi citada a importância da rede. E essa rede de 2010 para cá, ela se alterou muito. Ela se reconfigurou várias vezes. Ela apresentava entidades com uma maior centralidade e se reconfigurou, apresenta outros, e que, de alguma maneira, vão se articulando agora com as instituições, o que antes era um pouco mais distante. E a pergunta é para todos vocês, com a larga experiência que vocês têm, como que vocês enxergam assim, essa expansão dessa rede, as dificuldades, as possibilidades que isso cria, possibilidade de trabalhar no âmbito estadual e não só municipal, a entrada no âmbito institucional, o que isso modificou, o que isso trouxe de obstáculos e também de possibilidades. Enfim, era só o que mudou nesses 5 anos, vamos dizer assim, né, para vocês. Obrigado. Boa noite. Queria parabenizar pelo trabalho fantástico que vocês fazem nesses anos, né? E a minha pergunta, na verdade, ela é subdividida em 2, né? Primeiro, ela falou sobre o acesso à saúde, a Tailane, né? E a minha curiosidade é saber qual que é o dispositivo legal que a gente, testemunhando alguma coisa nesse sentido, pode intervir e, no momento desse, fazer a Constituição, enfim, a lei do Paraná. Essa seria uma pergunta. E a segunda pergunta seria também para as 2 entidades. Hoje, qual que é o apoio do governo, do Estado, em que as entidades recebem hoje? Em âmbito municipal, estadual, federal, qual que é efetivamente o apoio? Será que é pessoal, recurso? Tem alguma participação hoje efetiva do governo? Obrigado. Respondemos essas 3, daí depois, se der tempo, a gente abre para mais.
Eu vou começar pelo... Como é seu nome? Desculpe. Marcos. Sobre a lei. O que a gente usa em quase todas as questões que a gente responde, juridicamente, é o artigo 5º da Constituição Federal, que diz que todos são iguais, inclusive menciona estrangeiros, todos são iguais perante a lei. Então, o artigo 5º, se puder andar com a Constituição Federal, você tem todos os direitos assegurados ali, né? Mas isso depende muito do conhecimento que as pessoas têm. Por isso, esses diálogos com a sociedade são tão importantes. Por exemplo, essa semana nós recebemos uma demanda de um rapaz, um africano, que quer casar com uma brasileira, tem o protocolo de refúgio e o cartório de registro civil diz que ele não pode casar com ela porque não tem documento. Tem carteira de trabalho, CPF, e não pode sequer fazer o requerimento do casamento, porque quem poderia dizer que não está apto seria o Ministério Público, para quem o cartório manda o processo de casamento. Mas isso... Entendeu? Aí fizemos um ofíciozinho para esse cartório. Ele não o rapaz não retornou mais. Eu acredito que deu certo. Então, e a segunda que perguntou também sobre o que mudou, por exemplo, para nós na Casa Latino-Americana, o grupo, especificamente o grupo Casa Lajur, nós constituímos uma comissão na OAB, a nossa colega aqui, a Larissa, faz parte também, uma comissão de direitos de imigrantes e refugiados. E entrando a OAB, essa como instituição bastante conhecida e com muita força, nós podemos atuar em todo o Estado, né, através das subseções da OAB, em todos os municípios que tenham, as comarcas que tenham subseções da OAB, nós podemos fazer contatos com os colegas e ter representantes para defender os direitos do migrante e do refugiado. Só basta que a gente consiga colegas que queiram trabalhar de forma voluntária. Há uma certa dificuldade, mas eu acredito que a gente vai conseguir, sim, porque tem muita gente com boa vontade para trabalhar nisso. Então, isso já foi um grande avanço, porque, vamos dizer assim, a força de uma instituição como a OAB facilita muito o trabalho e a penetração na justiça, nas comarcas do interior, etc. Então, mas nós estamos começando também, então as coisas estão avançando. Então, a questão do dispositivo, de fato, a gente usa acesso universal, a questão do Sistema Único de Saúde, né, que ele não tem restrição de atendimento e que, principalmente, questões emergenciais, não tem desculpa para atendimento, né? Bom, da questão da rede, acho que foi... Como que é o nome? Caio que perguntou. Para a Caritas Paraná, digamos que caiu no colo ano passado. Então, a gente vem conhecendo a rede, tentando se integrar na rede, né? Então, o Amauri, que é o coordenador da Caritas Paraná, que foi para Comigrar, que veio acompanhando, e quando a equipe se formou em maio do ano passado, do projeto do centro, que a gente começou a adentrar a rede. Então, também é algo novo. E para a Caritas Paraná, também, para as entidades membros do interior, também é algo que ainda está conhecendo. Em relação ao apoio, a gente tem o convênio com a SDH, né, que se interrompeu, mas a gente busca alguns editais junto ao próprio governo federal, ao governo estadual, a instituições internacionais. Atualmente, a Caritas não tem nenhum projeto para migrantes, né? Tinha o de direitos humanos, que se encerrou, mas atualmente não tem nenhum. Então, a nível nacional, também a Caritas já está dialogando com o governo federal por conta da capilaridade que a Caritas tem nacionalmente. Mas, atualmente, não temos nada. Acho que eu vou só responder a questão que o Caio também falou da rede, né, como Pastoral dos Migrantes. Olha, eu digo para vocês, digo para o Caio, acho que ele
participou bastante com a gente depois de uns 3, 4 anos que eu estava no Centro de Atendimento ao Migrante, da Pastoral. Eu digo para vocês que mudou muito, né? Praticamente era Pastoral do Migrante, a casa ela também estava reassumindo o trabalho, na época, isso em 2001. A gente falava de migrante, parecia coisa do outro planeta. O pessoal perguntava, migrante, o que é isso? Aí reportavam para a migração histórica nossa, né? Então, assim, a gente que está nesse período, uma modificação muito grande. Assim, eu fico alegre, particularmente, porque eu vejo assim, muitas entidades envolvidas, né? Cidadãos e cidadãs que não estão, às vezes, fazendo parte de entidades, mas pessoas de boa vontade que estão sensíveis à causa, né? Então, acho que isso é muito importante. As igrejas, né? E quando eu falo as igrejas, não falo só a Igreja Católica, as igrejas cristãs, muito e também envolvidas e preocupadas, né? De marcar essa presença. E digo mais, as religiões, né? Porque aí não é só o cristianismo, mas as religiões como um todo, entre elas os muçulmanos têm feito um trabalho magnífico, né? A nível de Brasil, acolhendo os sírios e outras nacionalidades. Então, eu digo assim que há uma centelha de compromisso por parte da sociedade civil e assim por parte de um fortalecimento de rede. Não é fácil trabalhar em rede, né? Porque nós temos que deixar, como diz um colega meu da Pastoral dos Migrantes, diz que a gente tem que deixar as nossas vaidades, às vezes, de lado, né? E é um processo mais demorado, porque, às vezes, como entidade, a gente poderia fazer rapidamente aquilo. Então, a gente pode fazer, sim, alguma coisa com uma entidade, mas é muito mais rico quando a gente consegue dialogar com uma instância maior. E acho que aí, eu já falava hoje à tarde, a universidade tem um papel importante nisso, de nos trazer fundamentos mesmo, né, dessa ação, para a gente não ficar nesse assistencialismo, né, imediato. É importante esse primeiro momento, né, quando se chega, quando o migrante vem, né, as pessoas chegam e precisam de comida, precisam de agasalho, precisam. E a gente não pode negar isso, mas não podemos ficar só nisso, né? Então, acho que a gente juntar as várias ações, né? Acho que isso é importante. Ação imediata com os migrantes, mas aquilo que eu falei, né? Essa interação, dessa incidência política, da formação dos agentes que trabalham nas entidades, né? Também, não só dos agentes públicos, mas quem trabalha nas entidades precisa essa capacitação frequente. Então, eu digo assim, Caio, eu acho que é sempre um caminho. A gente não está né, totalmente formado e nem nunca vamos estar. É um caminho que se faz caminhando. Então, são desafios, mas tem muita riqueza nisso, né? Então, nesse sentido. Com relação à ajuda, que você perguntou, né, se a gente recebe alguma coisa a nível de Estado, município e federal, eu digo para você, a Pastoral dos Migrantes, do modo geral, nós temos, a nível nacional, nós temos agências internacionais que dão apoio a algumas ações nossas, mas, assim, a nível de município, Estado, fica mais por conta mesmo de encaminhamentos, né, que se faz para isso, mas não recebemos apoio, né, federal, nem municipal e nem estadual, por enquanto. Não sei se... Então, vou começar pela pergunta do Caio, né? Na verdade, para nós, da Secretaria e das secretarias, a importância do número maior, cada vez mais, de redes, propiciou que, em todo momento, quando nós iniciamos, a gente trabalhava com pastoral e com a CASLA. Né? No momento em que foram abertos os grandes seminários e formação, outras instituições foram chegando até nós, né? E isso acabou fortalecendo todo o trabalho, que eu acho que não fortaleceu só para a Seju, mas fortaleceu para todas as instituições que trabalham. Por quê? Porque quando uma não consegue, ela liga para outra. Ela conversa com a outra. Eu estou com um problema assim, assim, assim. O que você pode me ajudar? Quantas vezes eu
tive que ligar para a Pastoral, para a Casla, para a Caritas, né? Ligar para outras instituições, como agora, nessa assembleia que eu disse para vocês, muitas outras apareceram e foram colocando os seus trabalhos e aquilo que vinham fazendo. E, nesse sentido, essa ampliação da rede, ela fortaleceu para o Estado do Paraná, né? Não fortaleceu a instituição em si, mas ela fortaleceu o conjunto para a discussão das políticas, né? Então, para mim e para todos nós, o fortalecimento da rede é de suma importância, né? A vida da rede é importante para essa possibilidade de veiculação de informação e de atendimento. Essa é a primeira questão que eu entendo como muito importante da rede. A segunda questão que foi levantada, que eu gostaria muito de falar sobre a questão da formação do Conselho, né, que você me perguntou. Nós fizemos, o Conselho, ele foi um anteprojeto de lei que foi discutido com o conjunto das instituições, na época, dentro do comitê, mas, basicamente, a responsabilidade do encaminhamento de um anteprojeto de lei para a criação de um Conselho passa pela coordenação da Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, né? Então, a gente faz o anteprojeto de lei, a gente discute com a Casa Civil e depois também, quando a Casa Civil, o governador, encaminha para a Assembleia Legislativa, você passa por todas as comissões internas da Assembleia Legislativa. E, muitas vezes, você é chamado a dar explicações ou, então, é chamado a ouvir inconstitucionalidades, que isso é muito difícil, mas pode acontecer, de artigos tais e tais que eles gostariam que fosse modificado, né? Então, o que acaba acontecendo? A partir do momento da criação de um conselho, a primeira coisa que nós tivemos que fazer, como chamar as instituições da sociedade civil? Então, para isso, nós temos um edital de chamamento público, né? E fizemos o edital de chamamento público. E dentro desse edital de chamamento público, o edital 004, né? Ele tem em um dos seus artigos, ele diz para cada instituição quais são os critérios, né, que essa instituição tem que apresentar no momento que ele vai fazer a inscrição da sua instituição, né? Que não é só o estatuto, que não é só a documentação de inscrição no município, mas também, dentro desses documentos, a especificidade do atendimento. Então, o que acabou acontecendo? 20 instituições se inscreveram. E se inscreveram desde instituições religiosas, não somente católicas, mas cristãs, mas também se inscreveram, por exemplo, a Central Única dos Trabalhadores, né? Se inscreveu o Instituto IBGPEX, se inscreveu Jovens com uma Missão, que é a Jocum, que tem no Brasil inteiro, Associação Beneficente Curitibana e Associação de Integração Latino-Americana de Curitiba. Bom, essas associações, que foram em torno de 20, que ficaram só 17, porque algumas eram banco, que não íamos aceitar, porque dentro dos critérios não existia a possibilidade de ter um banco participando, né, da nossa associação. E, mais ainda, uma outra questão que nos chamou muita atenção. No momento da abertura do edital, nós constituímos uma comissão eleitoral. E essa comissão eleitoral foi composta não somente de representantes do comitê, como representantes da SEJU, que tem a responsabilidade interna da condução, mas representantes do Ministério Público e representante da Defensoria Pública. Então, essa comissão, que com o conjunto das inscrições, dos documentos, fizemos a análise, né? E aí, o resultado, né? Que foi exatamente propiciado via Assembleia. Todas foram no púlpito, todas se apresentaram
e nós apenas fomos contabilizando o voto, né? E a partir dessa contabilização, eles escolheram, né, essas instituições se escolheram. Este conselho tem um prazo agora de 3 anos, tá? É possível recondução das instituições uma vez, tá? Mas algumas instituições ficaram de fora. Se foram 17 que foram aprovadas, 9 entraram, 8 estão na fila de espera, né? O que pode acontecer? Qual é a situação que faz com que uma instituição, aspas, é convidada a sair? Quando ela não participa. Quando ela não comparece nas reuniões. E para isso, esse conselho, ao ser amanhã instalado, a primeira tarefa desse conselho é trabalhar com o regimento interno. E esse regimento interno tem que ser feito pelo conjunto dos conselheiros e das instituições presentes. E ali no regimento interno é que vai dizer quando é que uma instituição permanece ou quando ela é convidada por motivos, né, ou de conduta moral ou ética, ou então por questões de falta de ausência de participação, ela é convidada a retirar, né? Então, cada vez que uma instituição é convidada, outra é chamada, né? Haverá momentos que nós teremos que fazer novas assembleias, sim, né? Porque isso é passível dentro da Constituição dos Conselhos, né? As assembleias têm que ser feitas porque são, via assembleia, a escolha das instituições. E quando você diz assim, por que nós não podemos ter instituições mais laicas, né? Eu pergunto, então, para você, quando foi a maior surpresa para a gente, e era uma preocupação do comitê, de pensar assim, será que no Paraná nós vamos conseguir ter 8 instituições para se inscrever para o conselho? Porque nós tínhamos 9, né? Nós tínhamos 9 secretarias de Estado que tinham que estar no conselho. Porque a saúde, a educação, todas que são estratégicas para políticas públicas, né? E, então nós teríamos que ter 9. E foi, não vou negar para você, foi difícil. O edital saiu a primeira vez e nós tivemos que ampliar o prazo do edital porque não tinha instituição se inscrevendo, né? E houve também, né, no caso, instituição que foi votada, que se elegeu e esqueceu de ratificar a indicação. E, nesse sentido, nós tivemos que chamar a próxima que estava na lista de espera. Tá? Então, assim, para te responder essa pergunta, né, que eu acho muito importante essa tua observação. Não, percebo. É. Aí o pessoal escuta melhor. A só dúvida que ficou, então, é se existe a possibilidade de pessoas físicas e entidades que não pertencem ao Conselho participarem como observadoras. Com certeza. O Conselho ele é aberto ao público. Perfeito. Então, todas as instituições que quiserem participar, elas poderão participar, têm direito à voz, somente os conselheiros votam daí. Tá? E a terceira pergunta que eu queria responder para o Marcos. É Marcos? É? Pois é, Marcos. Essa é a grande briga, né, que a gente tem, né? A ausência de políticas públicas organizadas faz com que não exista, então, orçamentos organizados. Em não existindo orçamentos organizados, as prefeituras, o Estado, o governo federal, têm a dificuldade dos repasses financeiros. E é essa a briga que a rede tem, né, com relação a essas questões. A ausência de políticas públicas foi exatamente no sentido de que, quando você não tem isso organizado, você não tem orçamento. Se você não tem orçamento, você não tem como fazer investimento, né? Então, a Secretaria da Justiça, por exemplo, o que a gente faz? A gente procura apoiar todas as iniciativas da rede, todos os seminários que uma instituição precisa, vai fazer, nós nos colocamos à disposição para ajudar, ou para, vamos pegar assim, um seminário.
ajudar a pagar passagem, ajudar a pagar hospedagem, né? Ajudar com material, com folder, fazer toda a parte do encaminhamento de informações para todas as instituições, né? No caso, a Secretaria da Justiça. Mas a grande questão que a gente tem levantado é, pela ausência de uma lei atualizada, pela ausência de um pacto federativo, né? Pela ausência de uma política nacional, que era a nossa grande esperança, que o Semigrar iria construir, né? Hoje nós estamos retomando com o governo federal, porque entendemos que trabalhar com migrante e refugiado, eles são cidadãos daqui, eles estão aqui, e eles são como qualquer um outro, mas eles precisam de uma atenção. E a grande questão que nós, instituições públicas, temos, principalmente nós do governo do estado e município, é a questão do acolhimento, a casa do acolhimento, o espaço onde a gente possa fazer esse acolhimento. Nós temos feito parcerias com a rede. E com a rede é que a gente faz acolhimento, que a gente vai buscar na rodoviária, que a gente pede um ônibus, que a gente organiza o nosso trabalho. Ainda é assim. Por isso, Marcos, os desafios ainda são imensos nessa terra chamada Brasil. Então, o avançado da hora não nos permite hoje, mas com certeza amanhã temos mais provocações. Eu não sei se o professor Gediel quer falar da programação de amanhã ou... Não? Então, amanhã, né, 8h30, mesmo com um dia chuvoso de uma sexta-feira, né? Não vai chover. A Ivete está dizendo que já conversou lá com o São Pedro, diz que não vai chover amanhã. Então, amanhã, às 8h30, somos convidados aí para o primeiro tema da manhã, que é relatório de situações de pesquisa, observatório de migrações, né? Então, o professor Leonardo Cavalcante, da OBMigra, o professor Márcio, que já esteve conosco aqui, né? E quem estará na mesa também, Alexandre Paturi, isso? Não vem, tá. Então, amanhã, 8h30, aqui. Não sei se vocês querem mais alguma coisa. Tá. Ah, tá. Temos mais uma... Aí, às 10 horas, intervalo para um lanchinho básico, né? Que é importante, que não somos de ferro, né? E às 10h15 nós temos mais um colóquio, Estado Brasileiro, Refúgio e Política Migratória, representantes do Ministério da Justiça, do CONARE, do Ministério do Trabalho, Emprego, do CENIG, né? Conselho Nacional de Imigração. E quem vai estar coordenando essa mesa vai ser o professor Gediel. Já houve uma mudança, então tá bom, amanhã a gente vai saber quem será. Que bom, né? Que é bem dinâmico o negócio aqui, é muito bom. Aí, às 11h45, então, aquilo que a professora Fátima mencionou na sua fala, vamos ter aí a posse, então, do Conselho Estadual, né, dos Direitos dos Refugiados, Migrantes e Apátridas, gestão 2015-2018. E daí, na parte da tarde, em pausa para o almoço, parte da tarde, nós vamos ter apresentações de trabalhos acadêmicos, que eu acho que vai ser em outra sala, daí, né, professor? Daí amanhã. Ele disse que vai ficar lá nos esperando amanhã para a gente... Segundo andar, amanhã à tarde. Mas daí de manhã a gente ainda faz um aviso, né, para lembrar o pessoal. E depois temos intervalo, e às 19h20, às 19h30, vamos ter, então, a última conferência. Mudou. Então, bem dinâmico, tá bom. A apresentação musical continua? Também mudou. Então, como nós estamos em fase de mudanças no país, então estamos aqui também. A banda do menino que estava aqui hoje na mesa falando com a gente. Então, mas a gente quer agradecer. Tá bom. Desculpa. Não, as mudanças são assim. Vamos começar de trás para diante. O professor Cadelli, que é um professor haitiano de linguística que dá aulas na Universidade da Flórida,
não fez visto para vir para o Brasil. Chegou ao aeroporto e com a passagem comprada e tudo aqui, o hotel reservado, e teve que não pôde embarcar. Mas a professora Adelaide já está traduzida a conferência dele, e essa conferência será publicada posteriormente, e ela vai projetar a conferência e vai fazer a apresentação do trabalho. Então, isso é à noite. Muito importante também, porque eu já ouvi uma conversa assim, que é a história do mito que no Haiti se fala francês, né? No Haiti se fala creole. Então, essa é a política linguística do Haiti. As mudanças da manhã é que o doutor Paulo Sérgio Almeida, do CENIG, me enviou ontem de manhã um e-mail dizendo que teve um problema de saúde, ele mesmo escreveu, que o médico recomendou que ele não viajasse, então ele não poderá vir. Mas é importante, vai estar aqui o secretário nacional de Justiça, que é a pessoa responsável que preside o CONARE, o Conselho Nacional de Refugiados. Então é importante, primeiro, que as pessoas façam questões, né, ao doutor Beto Vasconcelos, obviamente nessa linha que nós estamos trabalhando aqui, né, de um debate muito construtivo, muito verdadeiro, né, das questões que interessam mesmo. E a outra questão, a outra novidade, mudança, é que a doutora Cristiane Sbalqueiro, ela pediu para coordenar essa mesa. Então, possivelmente ela vem amanhã, ela não veio, era ontem, e aí eu coordenei a mesa do Gabriel hoje de manhã, aliás. Então, nós trocamos, e logo a seguir a posse. E eu acho importante, não sei se os conselheiros, mas não é uma pena, porque eles perderam muita coisa, mas amanhã de manhã eu acho que ainda vão poder. E a apresentação dos observatórios é o seguinte, assim que uma questão para construir política pública também é a questão da informação. Então, os observatórios estão trabalhando com dados. E esses dados, no Brasil, eles têm 6 fontes diferentes sobre migrações. Tem 6 fontes. Então, você corre um risco de, se não trabalhar com os dados, as informações sobre números, situações. Eu não entendo nada, não sei trabalhar com isso, tá? Mas é o que eu ouço. É muito difícil construir uma política pública se você não sabe, porque uma mesma pessoa, por exemplo, pode constar em 5 bases de dados diferentes. A pessoa é atendida no SUS, entrou no Acre, foi examinado o caso no CENIG, procurou emprego na Agência do Trabalhador, se matriculou num curso da universidade. Então, como decodificar isso é um pouco o trabalho que o professor Leonardo está fazendo na UNB, e a gente está pegando uma parte do Paraná. E esse também é uma das demandas nossas para o Ministério da Justiça, que abra mais os dados para nós. Porque a gente, sempre que a gente fala assim, imigrantes, cerca de 4 mil, aproximadamente 10 mil. Acreditamos que, tenho informações que não dá para fazer política pública. Se você tem 400 ou 4 mil, é uma coisa. Agora, se de repente você tem 610 mil, é diferente. Então, muito importante para quem trabalha, para todos que estão aqui ainda, essa é a alta hora, que venham nessas palestras amanhã de manhã, e à tarde prestigiem o trabalho dos nossos acadêmicos, que não são só nossos. Nós temos aqui, já foram, pessoal de Brasília, que está aqui, pessoal de outros lugares, que se inscreveram, estudantes, e vieram das suas cidades para apresentar trabalhos. Tem trabalhos da área do direito e da área da língua portuguesa brasileira para estrangeiros. Então, venham prestigiar os estudantes. É muito importante para quem escreve um trabalho, para quem está no início da vida acadêmica, que tenha público também, que
que as pessoas sintam que o que ela está fazendo, a reflexão, a pesquisa, tem alguém olhando, se interessando e julgando. Isso é muito importante para os estudantes que vão apresentar os trabalhos amanhã. Desculpe, Elisete, mas eu estava com vontade de contar uma história quando você falou, que é bem interessante. Um evento que a gente fez no Dia do Refugiado, no final, eu acho que era eu, Elisete, o Gabriel, e a gente pôs uma radiola, uma coisa assim que tocava, lembra? Aquela música, estrangeiro, clandestino, aquela música. E não chegava ninguém, assim como o João Arthur ficava ansioso que não chegava ninguém, chegaram algumas pessoas, mas isso era 2002, por aí. Então, não tinha, esse tema não estava na moda ainda. Por isso que era radiola. Nesse ponto, bons tempos, já tivemos muita coisa, né? Então, essa mesa agradece às entidades organizadoras desse evento, né? Acho que agradecemos por esse espaço e estamos aí, né? Acho que só estamos iniciando agora todo um procedimento. A nova lei de imigração está aí em vias de sair. Acho que amanhã o Beto Vasconcelos vai poder nos dizer alguma coisa, né? Então, vamos ter muito trabalho pela frente, como já tivemos e estamos tendo, vamos continuar tendo. Então, desejamos a todos e todas uma boa noite, durmam bem, descansem bem, e amanhã firmes e fortes aqui de novo.